Malge, bom dia a todos de novo. Depois dessa quantidade enorme de informações que o Thiago trouxe para a gente, não só o Thiago, né? Nesses 3 dias nós tivemos várias informações, muito conteúdo diferente, importante. Eu vou falar um pouquinho sobre a estruturação do artigo, tá? Só que eu vou falar de forma meio prática, assim, super tranquila, é um exemplo bem interessante que eu vou trazer para vocês perceberem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só realmente dividir as etapas de forma correta para saber onde você quer chegar, principalmente onde você quer chegar, tá bom? Eu vou compartilhar. É um exemplo rápido, tá? Eu vou. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Como é que eu boto aqui? Aqui, pronto. Pronto, todos estão vendo? Deixa eu ver se está maximizado. Não maximizou ainda. Ainda não maximizou. Pronto. Agora sim. Pronto. Bom, gente, a estruturação do artigo, na realidade, ela é a metodologia científica. Sabe aquela disciplina inicial que a gente tem no curso, que todo mundo odeia, que é uma metodologia científica, que a gente tem que entender sobre introdução, sobre referência, sobre conteúdo, sobre objetivo, hipótese, enfim. Toda aquela parte chata é o que eu vou falar hoje, mas eu vou falar de forma um pouquinho diferente, com um exemplo prático bem interessante, tá? Para vocês realmente entenderem como vocês devem fazer a estruturação do artigo de vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre a pesquisa em si, tá, é que vocês não podem se prender a um único caminho, tá? O pesquisador ele deve estar aberto a mudanças do percurso. Isso acontece em todas as nossas pesquisas. Por quê? Porque a gente chega lá na frente, depois de ler um monte de coisa, achar que a gente está indo por um caminho X e a gente descobre uma outra vertente, outros autores, outras ideias ou outros conceitos que acabam nos direcionando para o caminho Y. Então, não tem problema com isso, tá? Vocês não podem achar que o que vocês vão começar estudando vai ser o resultado final do artigo de vocês, tá? Porque ela com certeza deve sofrer alterações, principalmente em relação à dimensão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o recorte daqui a pouco, uma coisinha super simples, mas principalmente em relação ao recorte, né? Normalmente os alunos do Reabilita, eles chegam aqui querendo descobrir a cura de todas as doenças, a cura do Covid, digamos assim, né? Trazendo para a nossa realidade. E na realidade vocês não vão conseguir descobrir a cura do Covid, vocês vão descobrir a cura de uma gripe comum, por exemplo, sabe? Então, porque o Covid é uma questão muito mais aprofundada, muito mais aperfeiçoada. Tá? Então, que nem tem uma outra frase aqui que eu esqueci quem diz essa frase, tá? Mas a criatividade não pode ser engessada. E não é só a questão da criatividade, né? A questão da pesquisa, do estudo, do ensino, tudo isso ele não pode ser engessado. Existem diversos caminhos e diversas formas de chegar no resultado. Outra questão bastante interessante sobre a pesquisa é que ela é metódica. Isso é chato para algumas pessoas, mas é porque se vocês não seguirem um caminho muito bem definido em como vocês vão chegar no resultado final, vocês vão ter diversos problemas, né? Tem uma outra frase bem interessante que diz assim: o método não é a garantia do sucesso, mas a ausência dele é o caminho do desastre. E eu aí até trago uma imagem para vocês aqui bastante interessante, né? Que se vocês não tiverem um caminho bem certo de como vocês querem chegar no resultado final, vocês vão ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas e vocês nunca vão conseguir finalizar ou chegar, né, no resultado, ou chegar na conclusão do artigo. Então tem um método, né, uma forma de chegar nesse resultado final bastante definido para que vocês não se percam durante o caminho, tá? Bom, o que é uma pesquisa, então? Tá? A pesquisa ela significa uma busca ou uma procura do fazer ciência. É a tentativa do achado da resposta para alguma coisa. Então, é uma dúvida que vocês estão tendo em relação ao assunto, é uma curiosidade que vocês querem se aprofundar, é uma inquietação que vocês têm. Então, tudo isso pode ser uma pesquisa, né? E é essa a importância que a gente estava falando antes. O que vocês vão estudar para desenvolver esse artigo, ou um mestrado, ou uma outra especialização, doutorado, enfim, tem que ser alguma coisa que vocês têm interesse em fazer, não é uma coisa que o professor está pedindo para fazer. O Reabilita é interessante porque a gente permite que o próprio aluno escolha aquilo que ele quer pesquisar, que pode ser uma dúvida, pode ser uma curiosidade, ou pode ser uma inquietação em relação aos estudos de vocês, tá? Temos outros tipos de pesquisa, né? Mas temos 5 tipos de pesquisa bastante específicos, né? Que é o experimental, exploratória, social, teórica e a histórica. A experimental, no caso, logicamente, né, ela envolve experimentações, né? Ou seja, é um teste de resistência de algum tipo de material, é uma simulação de rotas e trajetos, é uma verificação do tempo da resistência de certa lâmpada, se vocês estiverem querendo fazer não só lâmpada, mas, por exemplo, ar-condicionado, por exemplo, geladeira, enfim, qualquer tipo de resistências, de acordo com testes do INMET, né? São comparações de áreas ou regiões a partir de simulações computacionais. Só um minutinho. Obrigado. São comparações de áreas ou regiões a partir de simulações computacionais, enfim, são diversas questões experimentais, né? O exploratório é aquilo que baseia-se no estudo do organismo e fenômenos, ou seja, como se dá o processo de expansão nas cidades, é uma questão exploratória, como o fenômeno
fenômeno do entendimento ambiental se dissemina nas áreas de conhecimento, é uma outra questão exploratória. Temos as questões sociais, né, que investiga fenômenos em grupos sociais, ou seja, novos padrões de habitação, hábitos de adolescentes em metrópoles, tradições do patrimônio material em uma comunidade indígena, ou até as novas rotinas, né, ou novas formas de ocupação de cidade a partir da pós-pandemia, né, desse momento que nós estamos vivendo. A teórica, logicamente, avalia teorias, né? Então, análise do desconstrutivismo, análise do pós-modernismo e sua produção, conforme pensadores teóricos, análise de métodos construtivos específicos, enfim, tipo, tudo que é relacionado à teoria. E, por último, a questão histórica, né? Que aborda processos históricos, ou seja, transformação na arquitetura colonial, a mudança configuracional de centros urbanos ao longo do tempo, adaptação de materiais em arquitetura segundo o período histórico, a mudança da forma de ocupação das cidades por conta da pandemia, enfim, tudo isso são análises históricas, né? A diferença de que doenças trouxeram no decorrer das cidades, né? As doenças trouxeram na forma urbana das cidades, enfim, tipo, tudo isso é uma análise histórica, tá? Mas aí o que eu quero trazer para vocês em relação ao recorte. Lembrando, gente, nós estamos num curso de especialização. Não é um mestrado, não é um doutorado, igual o Thiago trouxe para a gente agora, aquele mapa mental ali de estudo de referencial teórico que é de quebrar, tipo, cair todo mundo da cadeira, né? Então nós estamos numa especialização, tá? A especialização é basicamente essa primeira imagem aqui que vocês estão vendo. Então vocês estão estudando a macro escala de alguma coisa, ou uma grande área, ou uma comparação entre dois bairros, entendeu? Tipo, é alguma coisa muito maior. O recorte que vocês vão dar nesse estudo do artigo é uma coisa muito mais ampla, muito mais simples, para depois vocês poderem se aprofundar no mestrado, que seria a segunda imagem, digamos assim, para depois poder se aprofundar no doutorado, né, que seria essa terceira imagem, que é uma flor que está dentro de uma casa, que a casa, né, o apartamento está dentro de uma grande cidade. Isso é importante vocês entenderem, tá? Por isso que eu ressalvo, né, trago de novo o assunto que não tentem curar a COVID na especialização, né, no desenvolvimento do artigo, tá? Façam um estudo um pouco mais amplo, um estudo aprofundado, logicamente, mas tentem abrir mais o leque para permitir outros estudos posteriormente, tá bom? Bom, o que é um artigo, então, né? O que vocês precisam saber em relação ao artigo? Aqui nós temos uma estrutura simples do artigo, nós vamos falar na abertura do espaço de pesquisa, eu vou mostrar para vocês o nosso template do artigo que vocês devem seguir, tá? Mas aqui é uma estrutura simples do artigo, né? Então vocês primeiro têm que fazer uma escolha do tema. E é como eu já falei para vocês, o tema ele tem que ser um tema que agrada a vocês, né? Um tema que vocês vão estudar durante 3 meses, se aprofundar nesse assunto, e vocês precisam realmente gostar do que vocês vão estar estudando. Tem a questão de resumo e palavra-chave, né? Resumo normalmente a gente faz, é a última coisa que a gente faz do artigo, né? Porque a gente já tem todo o artigo estruturado, toda a introdução, conteúdo, conclusão, então a gente já sabe tudo que tem no artigo, aí a gente desenvolve o resumo, mas nem sempre ocorre dessa forma, tá bom? Então é importante vocês entenderem que às vezes o resumo é uma das primeiras coisas que a gente faz, porque é o início de um estudo, né? São as primeiras palavras que a gente chega no estudo. O que é a palavra-chave? A palavra-chave são aquelas palavras que o próprio Thiago tinha comentado, né? Que são eu não sei, é uma palavra-chave, né? Tipo, é um termo que identifica o que trata o seu artigo, né? Por exemplo, se você fala de cidade de Brasília, você pode colocar Brasília. Se você fala dos estudos patrimônio histórico de Brasília, patrimônio moderno, sei lá, você coloca a palavra moderno. Então, são palavras específicas que referenciam o seu artigo. Tá? Introdução, então, vocês vão fazer todo um apanhado de informações gerais sobre onde vocês querem chegar, problema, justificativa, hipótese, objetivo geral e objetivo específicos, tudo isso eu vou dar um exemplo daqui a pouco bastante prático, tá? Para vocês entenderem como vocês colocam cada um desses itens. Revisão bibliográfica, literatura, o método é bastante importante vocês terem sempre definido, né, escrito, explicado como vai ser o método, como foi o método de vocês, ou como será no caso, né? Mas como foi o método de vocês para o resultado do trabalho, os resultados, as considerações, conclusões e as referências. Essa imagenzinha aqui que a gente tem na direita, a gente tem inúmeros outros modelos, mas essa aqui eu gosto bastante, ela é em inglês, tudo bem, mas ela diz assim, por exemplo, introdução. O que, como e porquê, né? O que vocês precisam colocar na introdução? Então, o que é o seu artigo, qual é o seu tema, como você vai fazer seu tema, por que você está fazendo seu tema. Então, esse tipo de imagenzinha aqui, existem inúmeras na internet, tá? Elas resumem bastante o que você tem que colocar em cada uma dessas estruturas do artigo, tá bom? Mas não se preocupem com isso, porque cada professor define de uma forma diferente, cada orientador segue um caminho diferente, tipo, não na estrutura, mas na forma de explorar esses tipos de perguntas, tá? Então, fiquem bem tranquilos com isso, porque isso aqui é só um apanhado geral para vocês entenderem como funciona a estrutura do artigo, tá? E aí, então, eu vou apresentar para vocês
um exemplo simples, tá? Qual é o exemplo simples do nosso trabalho? Análise da força a partir de elementos do corpo humano. Estudo de caso. E aí, qual é o estudo de caso que a gente está trazendo aqui? A força do dente da Mônica, tá bom? Então, a gente vai fazer, vou mostrar para vocês um estudo simples sobre como a Mônica conseguiu a força dela a partir do dente dela, né? Tipo, se a força vem a partir do dente da Mônica, tá bom? Então, vamos lá, para a introdução, né? O que seria introdução? Então, contextualizar o que nós estamos fazendo no trabalho, né? Ops. A turma da Mônica, personagem de Maurício de Souza, é composta de crianças, sendo que cada uma possui sua peculiaridade. Ou seja, Cebolinha troca o R pelo L, Cascão nunca toma banho, Magali é muito gulosa e, finalmente, Mônica, que possui como principal característica uma força descomunal, o que lhe dá, de forma incontestável, supremacia sobre todos os demais componentes. Então, vocês estão vendo que eu estou trazendo no primeiro parágrafo a contextualização do que é a turma da Mônica, né? Com todos os seus personagens, as características principais de cada um dos seus personagens, tá? E aqui é o primeiro parágrafo. Aí a gente continua, então, na introdução, né? Análise um pouco mais aprofundada, tá? Das características de cada personagem, nos mostra que suas peculiaridades são comumente encontradas em outras crianças da mesma faixa etária. Não gostam de tomar banho, pronunciam as palavras erroneamente ou até mesmo comem exageradamente. Então, isso daqui é uma apresentação geral da turma da Mônica, né? Uma introdução no conteúdo que a gente vai estar abordando no nosso artigo, tá? Problemas e hipóteses. Então, partindo após passar por toda essa introdução, né, que a gente faz um apanhado geral do que é a turma da Mônica, a gente começa, então, trazendo o nosso problema, que é a nossa inquietação, que move a investigação, para depois trazer algumas hipóteses. Então, por exemplo, qual é o nosso problema? No entanto, a força descomunal da qual a Mônica é portadora, superior à de qualquer outra criança ou mesmo adultos normais, leva-nos a formular algumas questões sobre a origem de tal poder. Ou seja, esse é o nosso problema, a gente conseguiu encontrar o nosso problema, que é a nossa dúvida, né? Que é a nossa inquietação, que é o que a gente quer realmente pesquisar. Aí a gente vem para as hipóteses, né? Estaria sua força relacionada a seus dentes? Por que os pais da Mônica, de quem ela é herdeira genética, não possuem os mesmos poderes? Seriam realmente os personagens Maurício e sua esposa os pais legítimos da Mônica? Então essas são as nossas hipóteses. E é a partir das hipóteses que a gente precisa, que a gente vai estudar essas hipóteses e tentar responder essas hipóteses no decorrer do nosso trabalho, né? Que nós temos que estudar, analisar, revisão de literatura, vocês vão ver aqui. Mas é a partir delas que a gente vai fazer todo o nosso complemento do nosso trabalho. Então, de novo, né? Quais são as nossas hipóteses? Volta. Estaria essa força relacionada aos seus dentes, porque os pais da Mônica, de quem ela é herdeira genética, não possuem os mesmos poderes, e seriam realmente os personagens Maurício e sua esposa os pais legítimos da Mônica. Essas são nossas 3 hipóteses, e a gente vai tentar responder cada uma delas. Então, a gente vem para a nossa primeira hipótese, que seria a questão dos dentes, né? A leitura da documentação disponível, ou seja, a partir da nossa revisão da literatura, nos indica que o tamanho dos dentes da Mônica dificilmente seria a origem de sua força, visto que outros garotos da turma também possuem dentes grandes, como é o caso de Tite. Além de que uma análise de suas feições mostra que, na verdade, Mônica não possui dentes tão grandes, e sim apenas uma protuberância levemente acentuada. Tá? Então, da primeira hipótese, que é aquela ali, estaria essa força relacionada aos seus dentes, a gente já pode descartar. Então, a gente já pulou essa etapa e a gente já está indo para as outras 2 hipóteses, a partir da revisão da literatura. Tá? Então, agora a gente vai tentar responder por que os pais da Mônica, de quem ela é herdeira genética, não possuem os mesmos poderes. Tá? Então, descartada essa primeira hipótese, que é o teste de verificação da suposição negada, né, que é a hipótese dos dentes, passamos a investigar o comportamento dos pais da Mônica, com a finalidade de verificar se eles também possuem força física fora do comum. Então, de toda a documentação consultada, ou seja, a revisão da literatura, inclusive a intimidade da família, podemos concluir com tranquilidade que os pais de Mônica não possuem nenhum poder especial. Ou seja, os pais dela não são... os pais da Mônica, de quem é a herdeira genética, não possuem os mesmos poderes. Então, será realmente que ela puxou os poderes dos pais dela? Aí vem, então, a nossa terceira hipótese, né? Seriam realmente os personagens Maurício e sua esposa os pais legítimos de Mônica? E aí a gente vai fazer essa nova análise, tá? Então, feitas as constatações, passaremos a trabalhar com a hipótese mais provável, ou seja, Mônica, na verdade, não é filha legítima dos seus pais, sendo os pais legítimos, ou seja, origem hereditária de sua força fora do comum, desconhecidos. Essa é uma hipótese que a gente não conseguiu descartar de imediato, tá? De acordo com os nossos estudos e com nossa revisão de literatura. E, portanto, ela merece um pouquinho mais de uma investigação, né? Uma investigação mais aprofundada.
tá? Então, o que a gente faz na metodologia? Para a comprovação, aí a gente entra na metodologia, né? Para a comprovação dessa hipótese que ela não foi descartada e precisa ser aprofundada, foi feita uma investigação rigorosa e minuciosa das características genéticas dos personagens crianças e seus pais. Ou seja, não só da Mônica, né? A gente pegou as comparações de Cebolinha com os pais, da Magali com os pais, do Cascão com os pais, tá? E a seguir são apresentados os dados obtidos dessa fase inicial da pesquisa. Eu passei 2? Não, passei 1. Bom, em relação à Mônica, né? Então a gente... Em relação à Mônica, a gente percebe que sequer semelhanças... que ela não tem, né? Sequer semelhanças físicas com os seus pais. O personagem Maurício possui cabelos ondulados e olhos pequenos. Aqui na foto da direita a gente consegue perceber, né? E a sua esposa também possui cabelos ondulados e queixo bastante arredondado, que contribui para o destaque dos seus dentes. Ou seja, esse é o nosso resultado dessa pesquisa. A gente percebeu, então, que parece, a princípio, né, que a Mônica não é filha legítima dos seus pais, que seria Maurício e a esposa, tá? Então, quais são os nossos resultados finais? Técnicos especializados do livro dos Séculos atestam que aqui nos resultados é onde a gente pega todas as informações e tenta colocar elas de forma objetiva e clara, né? Então a gente coloca aqui, técnicos especializados do livro dos Séculos atestam que Mônica é a garota mais forte do mundo. Isso está declarado em toda a nossa revisão de literatura. Uma análise rigorosa das seções do personagem nos mostra que ela possui uma protuberância levemente acentuada, que é a questão da nossa primeira hipótese, né, em relação aos dentes. Porém, ela é descartada porque a gente percebe que o garoto Tite possui dentes iguais aos da Mônica, mas não a mesma força. Tá? Aí a gente vai para as características genéticas, né, de todos os que eu falei para vocês, né, de todos os filhos, né, tanto Cebolinha com os pais, Magali com os pais e tudo mais. Né? Então, as características genéticas. O Cebolinha apresenta as mesmas... Desculpa, gente. Cebolinha apresenta as mesmas características do seu pai. O Cascão herdou do tipo do pai o cabelo, o formato dos olhos, as orelhas, cor de pele, dentre outras coisas. A semelhança física entre Magali e sua mãe é marcante, até mesmo na preferência pelo tipo de penteado. E o Chico Bento também é bastante parecido com seu pai. Então a gente percebe que, na nossa realidade, a Mônica realmente não deve ser filha legítima do Maurício e da sua esposa, né? Que talvez, então, seja daí que ela tenha essa força descomunal, né? E aí entra a questão, né? Em relação à Mônica, ela não possui sequer semelhanças físicas com seus pais. O personagem Maurício possui cabelos ondulados e olhos pequenos. Sua esposa também possui cabelos ondulados e queixo bastante arredondado, que contribui para o destaque dos seus dentes. Então, esse é o resultado das nossas pesquisas, né? Então, tudo que a gente colocou, que a gente conseguiu deixar isso de forma... Tudo que a gente coletou, né, de informações, a gente deixou isso de forma clara como resultado da pesquisa. E aí a gente entra, então, nas nossas conclusões, tá? O resultado da pesquisa genética criteriosa e conclusiva, abrangendo todos os aspectos científicos possíveis, indicam que a Mônica realmente não possui as características genéticas dos personagens Maurício e sua esposa, sendo, portanto, filha adotiva do casal. Essa é a nossa conclusão, de acordo com tudo que a gente... Se isso é real ou não, gente, tipo, lógico que isso aqui é uma história fictícia, né? Mas de acordo com todo o referencial teórico, todos os nossos levantamentos, a gente descobriu isso. Tá? A força descomunal que Mônica já possuía desde bebê, com certeza é uma característica genética de seus pais verdadeiros. Essa é a nossa conclusão do nosso trabalho, né? Conclusão da pesquisa e comprovação de uma das hipóteses postas, tá? Enfim, e aí o que a gente faz? Após a conclusão, a gente dá sugestões de continuidade, né? Então, comprovada essa hipótese, ou seja, que ela não é filha legítima dos seus pais, resta questionar se teria alguma relação com sua origem, o fato de ter sido observado o aparecimento de vários objetos voadores não identificados na época do seu suposto nascimento, que isso foi apresentado na revisão da literatura. Logicamente, eu não trouxe aqui, mas isso poderia estar lá na introdução, né, lá no conteúdo, na revisão de literatura, a gente poderia destacar essa questão do aparecimento dos OVNIs. Né? Então, fica a continuidade do estudo, né? Seriam os pais legítimos de Mônica extraterrestres? Bem, isso já é objeto de outra investigação. E aí entra a continuidade. Então, todo artigo que vocês irão fazer, gente, elaborar e tudo mais, pesquisar, vocês têm que dar a possibilidade de ter uma continuidade na sua pesquisa, tá? De vocês darem um caminho para o pesquisador que está lendo, o leitor do artigo de vocês, de que aquela pesquisa ela não se encerra ali, ela pode ser aprofundada a partir de X, Y, Z, o que vocês quiserem propor, tá? Isso é bastante importante. Lembrando principalmente a questão do recorte, né? Como nós estamos fazendo um artigo para uma especialização, ou seja, uma coisa mais macro, mais ampla, então com certeza a gente vai conseguir, a partir desse estudo mais macro, amplo, aprofundar em alguns caminhos. Então, por isso que é muito importante que vocês coloquem algum exemplo de continuidade, tá? Referência.
referências, né, que é uma outra estrutura do artigo, né? Então, revistas lidas a partir dos 5 anos de idade, né? Essas seriam as referências. Logicamente, tem todas as normas da BNT, vocês aprenderam com a Abner na quinta-feira, mas aqui seria só um exemplo de qual seriam as referências que a gente utilizou para fazer esse estudo, tá? Outras pesquisas, tá, gente? Exemplos fictícios que a gente poderia pesquisar e seguir esse mesmo caminho, né? Por exemplo, a origem do sopro do lobo mau, da onde vem a origem do sopro do lobo mau, né? Esse sopro super forte que derruba casas e tudo mais, né? A riqueza do tio Patinhas, ninguém sabe da onde ele conseguiu tanto dinheiro, né? O veneno da maçã da Branca de Neve, tudo bem, vem da bruxa e tudo mais, mas, tipo, como funciona o veneno em si, né? Da onde surge esse veneno? Se é uma mágica, se é sei lá, tipo, um medicamento que ela coloca dentro, da onde que surge isso? Ou a árvore cresce de forma diferente? A origem das roupas do Bob Esponja, da onde surgem as roupas do Bob Esponja, né, no fundo do mar, enfim. Isso aqui são exemplos fictícios que vocês poderiam estudar, tá bom? Bom, dito tudo isso daqui, que é uma estruturação simples, tá? Foi um exemplo simples que eu quis trazer para vocês de como funciona um artigo científico. Algumas datas, né? Aí vocês começam a entrar em desespero. Meu Deus, datas, não quero saber de datas, por favor, datas não. E, gente, relaxa, tá? A gente não vai apresentar nenhuma data nesse momento, tá? Nós vamos ver as datas, na realidade, a partir do nosso segundo encontro presencial, que eu já falei para vocês, a gente espera realmente que seja presencial nesse nosso segundo encontro, que vai ocorrer em maio. Tá? Mas o que a gente dá como sugestão master, né? Comecem a ler, comecem a estudar, comecem a registrar, comecem a fazer resumos, fichas, comecem a entrar em contato com professores, conversem com seus professores, tutores, com a gente, né? Troquem figurinhas entre vocês mesmos, né? Tentem encontrar aqueles alunos que vão seguir um lado na pesquisa para vocês poderem contribuir entre pesquisas que vocês estão lendo, artigos e tudo mais, tá bom? Então fiquem bem livres quanto a isso, porque a gente só vai passar as datas mais para frente, lá próximo ao segundo encontro presencial, tá? E o que eu sugiro vocês realmente já irem fazendo desde agora, porque isso servirá para o pré-projeto, tá? O que é o pré-projeto? O pré-projeto é o documento que vocês vão precisar preencher, né? Elaborar e preencher, para entregar para a gente, para que a gente possa pegar a partir desses conhecimentos de vocês, do que vocês têm interesse em estudar no artigo final, e a gente direcione vocês para os nossos professores orientadores, tá? Então, tentem já começar a responder essas perguntas, né? Cria um documento Word simples, começam a coloca umas 2 linhas hoje, 2 linhas amanhã, na semana que vem faço mais um parágrafo, entendeu? Então vão indo aos poucos, não tem nenhuma pressa. Então, o que vocês têm interesse em estudar, que é principalmente o tema, né? Qual é o tema que vocês têm interesse em estudar? Qual é o problema para você ter escolhido esse tema, ou seja, por que você escolheu esse tema? Qual o problema? Depois vem o porquê que você escolheu esse tema, né? Que seria a justificativa. Depois, quais são as hipóteses que você quer comprovar, que você quer responder com o seu estudo. Então, você escolheu o tema, o problema veio por conta disso, por que você quer estudar isso, e você pretende responder essa outra questão. Onde você pretende chegar, então, se você pretende chegar no lado A, B, C, se você quer responder A, B, C, se você só quer responder A, se você quer ver a comparação entre A e B e qual é melhor, enfim, tipo, não tem problema, tá? Que é o objetivo do seu trabalho. E como você quer fazer isso? Se você quer fazer apenas a partir de uma revisão de literatura, você quer fazer a partir de simulações, você quer fazer pesquisa em campo, você quer fazer questionário para usuários, numa avaliação pós-ocupação, enfim, como vocês querem fazer isso, que é o método, tá? E, no momento, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês.